vocês já conhecem o Eneagrama? Quem conhece o Eneagrama? Quem fez o teste? Diz aí, fiz o teste. Quem fez o teste que tá no grupo do Instagram, eu tô pedindo para as pessoas postarem lá o gráfico, né, dos tipos. Eu coloquei um questionário, né, se você fez, Leila, o teste, pois vamos postar lá no grupo, que assim anima as outras pessoas também fazerem. Vai ficar bem legal. A gente vai ver se eu vou ver se eu marco um dia pra gente fazer um encontro no Zoom, talvez semana que vem ou na outra, pra gente conversar sobre os gráficos, sobre os resultados. O que vocês acham? Pois, Cris, faz. Entra lá no grupo. Ah, você já postou, Leila? Obrigada, ótimo. Entra lá no grupo e se você não conseguir, não tiver lá as vistas para você o teste, eu te mando depois no privado. E daí você faz e posta que a gente vai conversar um dia. O teste, gente, como todo teste, né? Aquele questionário eu que fiz, né? Eu compilei de vários livros que eu li de Eneagrama, que eu li muitos livros, e também da formação, que na formação a gente faz muitos painéis, e daí as pessoas falam de si, e nada melhor do que a gente ouvir o próprio tipo falando do tipo dele. Então, eu compilei, né, várias coisas e eu fiz aquelas questões, né, que são 135, né, afirmações que a gente vai marcando o que tem a ver com a gente. O teste é lógico, né, ele não é preciso, ele dá um indicativo do tipo, tanto é que você vê que eu coloquei a mandala, né, você vê em termos de porcentagem, mas mesmo aquelas porcentagens, nem sempre elas retratam fielmente, né, a realidade, nem sempre você consegue saber o seu tipo pelo teste, porque o teste a gente fala muito sobre o comportamento, né, sobre como a gente vê tal, né, as coisas, como a gente age, mas o tipo, ele tem muita relação com a motivação. Então, quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo o Eneagrama, a gente vê que 2, 3 tipos às vezes tem o mesmo comportamento, só que a motivação é muito diferente. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, né, para a gente realmente descobrir o nosso tipo. E o resultado, né, do questionário, o resultado daquele gráfico, ele é um indicativo, né? Um indicativo de quais os tipos. Daí a gente vai ficar mais atenta, né, naqueles tipos que a gente viu, que a gente encontrou no gráfico. Então a gente viu, né, eu não sei o quanto vocês conhecem, né, a gente viu lá que o Eneagrama, a gente viu aquela mandala, né, com os 9 tipos de personalidade, que são, e que a nossa personalidade, né, ela é gerada através, né, das dores da infância. Oi, Mazé, seja bem-vindo, bem-vinda, boa noite. Então, através das dores da infância, né, a gente vai originando a nossa personalidade, né, nossa personalidade vai se formando. E essa personalidade é uma distorção que a gente tem, né, uma distorção de como a gente vê o mundo. Então, é uma distorção da nossa visão do mundo. Lembram da casa redonda, né, com os 9 quartos? É um jeito que a gente olha para o mundo, né? Cada vez a gente vai ficando, né? A gente passa a vida olhando para o mundo através de um único viés. É como se a gente usasse um óculos, né, para olhar para o mundo. Então, esse é o significado, né, do tipo no Eneagrama.
E o que dá origem, né, a esse tipo, né? O que dá origem a essa visão, a essa distorção da nossa visão, né? Então a gente vai ver hoje como que era a nossa visão em essência e como que é a visão, né, dos 9 tipos, em essência e na personalidade. E como que a partir da essência ele vai formando, né, vai se transformando na personalidade. Então, segundo o Enneagrama, toda a personalidade ela já está embutida dentro da essência. E quando nós nascemos, a gente tem as 9 essências. Então, são 9 características, 9 atributos divinos, 9 características do ser, né? Do ser maior que todo permeia, né? Que a gente pode chamar de Deus ou de alguma outra coisa, né? Mas é o ser que permeia tudo, né? Todo o universo e que todos nós fazemos parte. Então, segundo o Enneagrama, existe 9 atributos, né, desse ser. E nós, quando nós nascemos com os 9. Só que a gente nasce com um, preferencialmente. Então, com um em grau maior do que os outros. Então, é aquele atributo que vai originar em nós a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida, né? Então, todos nós temos um atributo em maior grau que os outros 8. E a personalidade vai ser criada, né? Vai ser originada a partir desse atributo. Então, a personalidade não depende, né, da nossa infância, não de como nós vivemos, das nossas experiências. Ela vai depender não em qualidade, né? O tipo que nós vamos ser independe das nossas vivências. O que vai a nossa vivência, o que vai fazer com que essa personalidade que a gente vai expressar de qualquer maneira, porque nós temos aquela essência, então aquela personalidade vai ser maior ou menor, vai ser maior ou menor grau, mas o tipo, né, não vai depender das nossas vivências. Então, o que nós vamos fazer hoje? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tentar virar minha câmera para vocês verem aqui uns gráficos aqui no meu iPad. Vamos ver se dá certo, né? Bom, eu não sei como que eu vou fazer aqui para virar minha câmera. Tá aqui. Consegui virar. Eu não sei. Bom, acho que vocês estão vendo, né? Porque eu estou vendo. Então, aqui, a gente tem aqui esses 4 gráficos que tem as ideias sagradas, que são os atributos divinos com que nós nascemos. Eu vou tirar um pouquinho os comentários para ficar mais fácil de vocês verem. Depois eu ativo de novo, certo? Então, aqui nós temos as ideias sagradas, que são os atributos divinos com quais a gente nasce. E a partir desses atributos, a gente tem as virtudes. Então, nós vamos repassar por cada um deles. Então, as ideias sagradas e as virtudes faz parte da essência, e a fixação ou armadilha e o pecado de raiz faz parte da personalidade. Então, aqui em cima, nesses dois, nós temos o que está relacionado com a mente, né? Aqui nós temos a visão de mundo a partir da essência, e aqui a visão de mundo a partir da personalidade. Ou seja, quando a criança sofre uma dor, uma falta, né? Uma falta significa que as suas necessidades não foram atendidas de alguma forma.
ela distorce, né, a visão de mundo, passando a ter uma visão de mundo diferente, né, distorcida pela dor, para se proteger. E aqui embaixo, né, as virtudes e a paixão ou pecado de raiz, ela tem relação com as emoções, né? Então, as virtudes são as emoções que são geradas a partir dessa visão de mundo, né, das ideias sagradas, e a paixão ou pecado de raiz são as emoções que são geradas a partir da visão de mundo dada pela personalidade, né? Então, vamos começar aqui pelas ideias sagradas, né? Então, o Enneagrama, ele diz que a gente tem 9 ideias sagradas, né? Que quando nós nascemos com as 9, só que uma delas em maior grau. Então, a gente tem o amor que é do ponto 9, que a gente pode dizer que é a mãe, né, de todas as outras ideias, né? Tudo surge a partir do amor. Então, o amor é que tudo é amor, o mundo é amor, e que eu sou gerada também pelo amor, né? E que tudo que eu faço é bom. Então, se eu tenho essa visão da amorosidade, isso vai gerar em mim uma virtude que é a diligência ou ação certa. Por quê? Porque se tudo é amor, e se eu sou amor e sou preenchida pelo amor, tudo que eu faço é certo, é bom, o que eu penso é bom. Então, eu posso acreditar nisso, né? E vivenciar uma emoção, né? Da diligência ou ação certa, acreditando que tudo que eu faço, o que eu penso é bom. A outra ideia sagrada é da perfeição. Aqui na essência, a perfeição significa que tudo é perfeito do jeito que está. E se tudo está perfeito do jeito que está, que se eu não preciso modificar nada, eu posso descansar e eu posso vivenciar a serenidade. O tipo 2, a ideia sagrada dele, ou seja, a visão de mundo dele, é providência e liberalidade. O que significa isso, né? A providência, ele acreditar na providência é acreditar que tudo vai ser providenciado a ele e que ele pode ter a liberdade de ter necessidades, porque no mundo tudo lhe é dado e o mundo está em movimento e todas as suas necessidades serão atendidas. Então, se ele pode acreditar que tudo tudo é dado a ele e que ele tem a liberdade de ter a necessidade e que ele vai ser saciado em sua necessidade, ele pode viver a humildade. A humildade é uma palavra que vem de humus. Humus é terra fértil. Então, o humus significa o quê? Que é terra fértil, mas para continuar sendo terra fértil, tem que adubar, ou seja, tem que tratar, né? Tem que tratar a terra para ela continuar dando, né? Para ela continuar sendo terra fértil. O tipo 3, a ideia sagrada dele é a lei. Então, aqui, o tipo 3, ele acredita que existe uma lei universal, onde todas as coisas seguem essa lei e que isso gera uma harmonia e que ele faz parte dessa harmonia, faz parte dessa lei e que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Então, se tudo acontece do jeito que tem que acontecer e que ele faz parte dessa lei, ele pode vivenciar a veracidade. Ou seja, ele pode ser quem ele é, pode se mostrar. E o ponto 4, né, que é o tipo 4,
Então é o ponto origem. Tudo tem a origem que divina. Então existe uma fonte da qual eu faço parte, de qual tudo origina, e eu também. Então se a minha origem é a origem de tudo, e que tudo é perfeito, que tudo é amor, eu posso viver a equanimidade, que é a virtude do tipo 4. E a equanimidade significa o equilíbrio das emoções. Então ele está bem, ele está equilibrado. O tipo 5, a ideia sagrada dele é a onipresença e a transparência. Esses nomes podem parecer um pouco estranhos, né? Mas o que significa essa onipresença e transparência? Significa que no tipo 5, ele acredita que tudo, que o ser está presente em tudo. E é o princípio da unicidade, que as coisas estão separadas, mas que junto elas formam um todo. É como a gente pensar no nosso corpo. Por fora nós somos um corpo único, né? Um todo. Mas se a gente for ver por dentro, a gente vê que são vários órgãos que vão formar, né, uma unidade, que vão formar um ser. Então, o tipo 5, a onisciência e a transferência, é como se a gente visse a unicidade, né? E se tudo faz parte, né, de um mesmo ser, se tudo faz parte, né, tem essa transparência, ele pode viver a liberalidade ou desapego, e também chamado aqui de não apego, porque não existe a necessidade, né, dele se apegar a nada. Por quê? Porque tudo é abundante, tudo faz parte dessa totalidade, e tudo está onipresente, tudo está transparente, tudo está para ele. Então não tem necessidade dele se apegar, porque tudo está no mundo, tudo está em abundância, o amor está em abundância. Então ele não precisa se apegar em nada, né? É a virtude, né, do tipo 5 na essência é o não apego. O tipo 6, a ideia sagrada dele é a fé. E a fé é a crença, né? A confiança, é aquela confiança no outro que gera também uma autoconfiança, né? É confiar na vida. É aquilo que dá para nós a coragem que no sentido de agir com o coração, acreditar nas próprias intuições, acreditar na gente, né? O tipo 7, deixa eu pôr aqui mais pertinho para vocês verem, é projeto, plano, trabalho. Então no tipo 7, ele acredita que existe um projeto de vida. Então se tudo, né, se tudo é amor, tudo é perfeição, então deve existir um projeto divino, um projeto que permeia tudo, né, do qual eu faço parte. E que então eu posso viver, né, se eu faço parte desse projeto e que tudo tá certo, não existe necessidade de corrigir nada, né, que tudo tá perfeito, eu posso viver a sobriedade e a temperança. Aqui a sobriedade no sentido de ser sóbrio, de não precisar nada além disso. E a temperança no sentido do prazer. Temperança vem de tempero, é o que dá sabor, é o que dá sabor à vida. Então eu tenho um plano que eu faço parte, e isso me basta. Eu sou feliz fazendo isso, eu sinto prazer em participar desse plano. E o tipo 8, que a ideia sagrada é a verdade. A verdade no sentido de que não existe quebra, que não existe divisão,
que nós somos uma totalidade e que se eu faço parte dessa totalidade, eu posso confiar. E a virtude dele é a inocência. A inocência no sentido de confiança. Inocência, a palavra inocência significa ausência de mau cheiro. Quer dizer, eu posso confiar. E agora vamos ver aqui como que é gerado, né, a armadilha, né, ou a fixação e o pecado de raiz. Gente, eu vou passar para vocês depois esses gráficozinhos, tá? E o resumo do significado de cada uma dessas palavras. Eu vou imprimir não, né? Vou pôr lá no computador em PDF e eu passo para vocês, tá bom? Que eu sei que é muito difícil pegar tudo assim na hora. Nessa carreira que a gente tá fazendo, né? O que é a fixação ou armadilha? Fixação ou armadilha é aquela mentalidade que eu me prendo. É como se fosse um padrão mental, naquele padrão que eu sempre caio. É como se fosse uma pedra no caminho que eu tropeço. Então, a partir, né, dessas ideias sagradas, né, cada um de nós, a gente tem uma ideia sagrada. A gente tem todas, mas a gente tem uma que é maior que as outras, né, uma em maior grau. E a criança, quando ela começa a se desenvolver, ela significa que ela não teve tudo aquilo que ela esperava, que ela necessitava. Mesmo porque nossos pais, por melhores que sejam, eles não são deuses. Então, a gente sempre vai ficar com uma falta. E pra gente diminuir, né, pra gente fugir dessa falta, a gente cria mecanismos de defesa e que acabam gerando uma fixação, ou seja, um padrão mental padronizado e que a gente age de acordo com ele. Então, sempre a gente vai chegar, né, nesse padrão, que é uma armadilha mesmo pra gente. É alguma coisa, né, um padrão mental que sempre capta a gente, né, e a gente acaba dando respostas estereotipadas, congeladas, sempre a mesma resposta, né. E é isso que o Enneagrama é muito útil, porque quando a gente sabe disso, a gente consegue sair um pouco, né, desse padrão. Então, vamos ver, né, a ideia sagrada do amor, que é o tipo 9, né, o tipo 9, que ele é amor, né, e a virtude dele é a ação certa. A criança, quando do tipo 9, ela significa que ela não é ouvida, que ninguém dá importância para ela, então que ela é deixada de lado, que ela não é ouvida, então ela sente sem voz, e isso gera nela a indolência no sentido que é um padrão mental, que é deixar para lá, se acomodar. Se não vale nada o que eu digo, para que eu vou dizer? E isso vai ser retratado, né, numa paixão, que é pecado de raiz ou pecado capital, né, que é o pecado cabeça, né, que é o maior, como a preguiça. Não é uma preguiça de trabalhar, o tipo 9 trabalha e às vezes trabalha muito. É uma preguiça de se olhar, de se perceber, certo? E o tipo 1 é o da perfeição. Então, a criança do tipo 1, ela sentiu que ela era muito cobrada. E em algum momento ela percebeu que ela não era perfeita como queriam que ela fosse. E daí, a armadilha que ela cai é o ressentimento. E também a busca da perfeição. O ressentimento porque ela fica com raiva. E ela fica com raiva tanto de ser cobrada como de não ser perfeita. E ela passa o tempo todo, a vida inteira, buscando se aperfeiçoar e cobrando dos outros, né? Que o outro seja perfeito também. E o pecado de raiz dela é a ira, que é justamente essa raiva, né? Que chega
que o ressentimento que ela guarda, ela não expressa raiva, porque também não lhe era permitido expressar a raiva, né? O tipo 2, que é o da liberalidade, da providência divina e da liberalidade, ele acreditava que tudo lhe era dado. E em algum momento ele sentiu que ele esperava e não vinha, ou não vinha de graça, que ele tinha que fazer alguma coisa para ele receber. Então, o mecanismo que ele usou para isso, né, a fixação, a armadilha dele, é a adulação, no sentido de dar para o outro, né, de estar sempre dando para o outro, para ver se o outro dava para ele. E ele, enquanto que na essência ele tinha liberdade para pedir, que ele podia expressar suas necessidades, na personalidade ele não se permite a pedir nada. Então a paixão dele é o orgulho, ele não se permite pedir. E ele vai, né, o orgulho aqui no sentido de que eu dou para todo mundo, né, eu ajudo todo mundo, mas eu não preciso de ninguém, sendo que ele precisa, né, como todos nós, e muito. Daí o tipo 3, que é o tipo da lei, que gera harmonia, e ele acredita que tudo, né, segue uma lei, que tudo tá certo, que ele não precisa, que é só ele seguir a lei, que ele tá dentro, né, do universo, que ele segue um fluxo. Aqui aconteceu alguma coisa, né? A rejeição mental, a rejeição emocional, que mostrou para o tipo 3, que ele interpretou que não era bem assim, que ele tinha que fazer alguma coisa, que ele não era amado pela forma como ele era, pelo que ele era, mas sim pelo que ele fazia. Então ele desenvolveu aqui como armadilha um desespero, ou seja, o desespero no sentido de ser sem esperança. Ele perdeu a esperança de que as coisas aconteceriam independente dele, e ele passa a acreditar que ele precisa fazer. E quando ele faz e ele vê que dá certo, ele sente vaidade, que é o pecado de raiz do tipo 3, né? Que vaidade no sentido daquele da inflação do ego, né? Eu fiz, sou eu que faço, sou eu que dou conta. Então ele acredita, o tipo 3, que tudo tem que ser feito por ele. E isso vem, né, de uma quebra da essência, né? Dele sentir desconectado do ser, que ele acha que não pertence, que não faz parte, né, dessa lei, dessa harmonia universal. O tipo 4, que é a origem, então ele sentia, né, que ele era original, que ele fazia parte, né, da fonte como todo mundo, então que ele era bom e que tudo, né, que ele era importante, que ele fazia parte, né, que ele era original, então que ele tinha valor. E chega um momento que o tipo 4, ele tinha o amor de algumas figuras bem importantes e ele sente que ele perdeu, então ele vê que ele não tem esse valor, porque se ele tivesse, não tinham lhe tirado o amor que ele tinha. E ele passa a partir daí, ver o mundo com os olhos a partir da inveja. Ou seja, a inveja no sentido de que ele vê que os outros têm o que falta para ele. Não é no sentido de que ele quer tirar de você o que você tem, mas ele vê que você tem e ele quer também. E isso, ele vê que ele não tem, gera nele, como um padrão emocional, né, uma melancolia, que é uma tristeza profunda. Por isso que o símbolo, né, do animal que representa o tipo 4 é o cavalo, que tem uma tristeza no olhar, né? Então, o pecado dele, né, de raiz, é a melancolia, essa tristeza gerada pela sensação de não ter, sempre buscando, né, querendo
focado na falta. O tipo 5, que é a onipresença, né, e a transparência, aqui, né, a virtude dele era o não apego. Por quê? Porque ele sentia que tudo estava farto, que tudo tinha. Essa onipresente era que esse ser estava presente em todas as coisas, em tudo, né? E que então ele não precisava se apegar porque ele tinha, né, em excesso, tinha uma fartura. E de repente o tipo 5 ele percebe que ele não era visto, que ele não tinha importância, que ele não tinha um significado, né? E ele se sentiu que o pouco que ele tinha que reter, porque não tinha tanto como ele pensava, né? Que ele pensava assim, na onipresença é que tá o amor permeando tudo, né? E daí quando ele sente que não é bem assim, que faltou a ele, que alguém não lhe deu a atenção, ou então até passou por cima dele, não o respeitou, porque ele não foi visto realmente, ele criou uma armadilha, né, que é da escassez, ou seja, de reter o pouco que ele tem por medo que não vem mais. Então, o desenvolveu, né, como emoção a avareza. Aqui a avareza não é tanto de dinheiro, às vezes sim, mas na maioria não. Na maioria é das coisas que ele tem, né, do que ele estuda, do que importa para ele, né, que ele retém com medo de perder, porque ele passa a acumular coisas, né, para garantir a sua sobrevivência. Estamos acabando. O tipo 6, né, que é a fé e gera a virtude da coragem, quando ele perde a fé, ele sente medo, né? Em vez de ele sentir a coragem, ele vai desenvolver aqui o pecado de raiz, é o medo. E perante o medo, ele tem duas alternativas, né? Que são as armadilhas dele, ou a fixação. Ou ele se acovarda e foge, ou ele vai para a ousadia. A ousadia é aquele enfrentamento sem nenhum preparo, né? Na doida, que acaba se machucando, né? Tanto de um jeito como do outro, ele acaba se machucando, né? Tanto na covardia como na ousadia. E o pecado dele é o medo, né? Os tipo 7, que é o projeto, né? Missão de vida, e que na virtude era a temperância, né, e a sobriedade. Quando o tipo 7, né, ele perde, quando ele é criança, ele sente que ele passou por uma experiência muito difícil, que representou para ele a morte. Então, em vez dele aqui, né, no projeto, que ele acreditava que tudo tinha uma missão e que ele estava dentro desse projeto, que ele fazia parte e que ele podia viver sóbrio e podia desfrutar do presente, né? Desfrutar do prazer no aqui e agora. Então, quando ele tem essa experiência, que ele sente que ele pode morrer, ele sente que medo, e ele não consegue ficar mais no presente. Então, o que ele faz? O prazer que ele sentia, né, na essência, no presente, ele vai buscar no futuro. Então, ele passa a planejar coisas divertidas, coisas interessantes, coisas prazerosas que ele pode fazer. Então, é um refúgio. Ele busca refúgio na mente para fugir da experiência de dor que ele teve. O tipo 7, supõe-se que ele tenha sofrido essa experiência de dor muito pequeno, ou dentro da barriga da mãe, ou com bem poucos meses, porque é uma experiência que normalmente, né, todas elas são inconscientes, mas a do tipo 7 é o que está mais profunda, sabe? E
o que ele gera, né? Então, esse planejamento, né? Ele tá sempre planejando. E o pecado da raiz dele é a gula. A gula no sentido de estar planejando muita coisa, sempre pensando em coisas agradáveis para fazer e não se mantendo em nenhum lugar. Ele não fica em nenhum projeto. Então ele fica pulando, né, de galho em galho. A gula não é tanto de comida, né? Não é que ele come muito, é a variedade de coisas, né, que ele tem que se colocar. Finalmente, o tipo 8, né? Que o tipo 8, a virtude dele, né? A verdade que gera, a verdade é a ideia sagrada, que gera como virtude a inocência, né? E como a gente disse, a verdade é no sentido de que somos um, que tudo faz parte dessa totalidade, né? Essa coisa indivisível. E em algum momento, a criança do tipo 8, ela se sentiu traída. Então, ela se desconecta, né, do ser. E ela se sentiu traída pelos pais, enganadas, né, ludibriadas. E ela vê que nem tudo é bom. Então, que nem tudo é inocência, que não tem mau cheiro. Que tem algumas pessoas que são boas, mas tem algumas que são ruins. Então, ele cria, né, uma armadilha da vingança, que é justamente buscar fazer justiça com as próprias mãos. Então, ele procura saber quem é que está fazendo a coisa errada. Então, o tipo 8, ele está sempre querendo fazer justiça. Ele é uma pessoa muito forte, né? Tanto é que a paixão, o pecado de raiz dele é a luxúria. A luxúria no sentido de força mesmo, né? E ele sempre está procurando a vingança, que é procurando saber, né? Quem é que está fazendo certo, quem é que está fazendo errado, para ele fazer justiça. E a justiça dele, né? É aqui a vingança, né? Porque é a justiça com as próprias mãos. Pois então, né? Passamos aí rapidamente, né? Foi realmente assim uma pincelada que eu quis dar para vocês. Se vocês estão vendo aqui, né? Vocês percebem que essas figuras são diferentes? Aqui nós temos 3 triângulos perfeitos e aqui nós temos uma figura com um triângulo e uma hexade. É porque são os 2 símbolos, né, do Eneagrama, que é o símbolo da essência e o símbolo da personalidade. No símbolo da personalidade, nós temos a transformação, né, o movimento, a mudança, né? E no símbolo da essência, não tem a hexade, porque não tem a transformação. Tudo tá certo do jeito que está. Então, esses 2 símbolos, né, já existiam, né, desde lá da Alexandria, né, já foi assim, tem notícia dos 2 símbolos, supõe-se que eles surgiram mais ou menos junto, na mesma época, certo? Então, eu vou ver aqui se eu consigo passar aqui para mim novamente, né? E vou ativar os comentários. Ui, deu calor. E eu queria saber de vocês. O que vocês acharam? Se deu para vocês pegarem um pouco. Eu sei que foi muita informação em muito pouco tempo. Mas eu vou passar. Eu vou fazer, né? Eu vou colocar esses gráficos e o texto explicando cada um deles. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp para vocês. A gente tá com um grupo lá do WhatsApp. Se você não tiver no grupo, você entre, que eu vou colocar o resumo lá dessa aula lá. E na próxima terça-feira, a gente tem uma terceira aula, né, às 9 horas da noite, que eu vou passar o link para vocês, que daí não vai ser aqui pelo Instagram,
vai ser por uma outra plataforma, mas eu passo também o link lá no grupo. Assim, né? Assim, se tudo fosse perfeito, né? Se nossa vida fosse perfeita, a gente só seria essência e a gente desenvolveria as virtudes. Quando a gente tem a dor da criança, né? A gente começa a desenvolver a nossa personalidade. A personalidade, pensa, né? A essência é como se fosse uma esfera e a personalidade uma esfera maior que é criada ao redor, né, da nossa essência. E essa personalidade é tanto a máscara que a gente usa, né, pra gente mostrar pro outro, pra gente viver, como também a nossa sombra, né, aquelas coisas que a gente não gosta e que a gente enterra, que nem a gente quer ver. Então, mas tudo isso, né, a Sandra Maitre, que é uma escritora, né, do Enneagrama, e ela escreve, né, o Enneagrama espiritual. Então ela fala assim que a alma é tudo isso, tanto a nossa essência como a nossa personalidade. E a gente, conforme a gente vai se desenvolvendo, a personalidade cresce, né? Até os 7 anos a gente está com a nossa personalidade bem formada. E a importância da gente saber isso é porque a personalidade, quando a gente está só na personalidade, às vezes a gente não tem acesso à nossa essência, então a gente não consegue desenvolver as nossas virtudes. Então, a partir do conhecimento disso, né, de tudo isso do Enneagrama, a gente pode trabalhar com a nossa personalidade, olhando para dentro, e flexibilizando a personalidade. Lembrando que a nossa personalidade é só aquele olhar. Então, por exemplo, às vezes eu posso me fixar no olhar da gula e ficar pulando de galho em galho e não sair, né, do lugar. Não sair do lugar não, né? Não construir nada, de tanto que pula de galho em galho. Tem o Enneagrama espiritual, sim, o Enneagrama, ele se divide, ele tem 2 aspectos, o Enneagrama da personalidade e o Enneagrama espiritual ou da essência, né? Na formação que eu fiz, a gente diz que buscar o tipo, né? Saber qual o tipo da minha personalidade é 15% mais ou menos só do Enneagrama. Porque depois de saber o tipo que eu sou, tem as asas, tem as flechas, tem o trabalho com os instintos, que a partir do instinto, quando eu junto instinto e personalidade, eu vou descobrir qual é o meu subtipo, e o subtipo tem características muito peculiares. Às vezes, quando a gente começa a estudar o instinto e o subtipo, fica mais fácil a gente se identificar. Porque às vezes só com os tipos é difícil a gente se identificar. E o Enneagrama da essência, que é o da espiritualidade, né? É fazer esse caminho de volta, né? De volta para casa, buscar qual é a minha essência e desenvolver o que tem de melhor em nós, né? Que são nossas virtudes, a nossa missão de vida. Afinal, não sei, né, qual é a tua crença, mas eu acredito que a gente não está aqui a passeio, né? Todos nós temos uma missão aqui a cumprir, né? Fazemos coisas. Então, qual é, né, a minha missão de vida? O que eu posso, o que é o melhor de mim que eu posso disponibilizar para o mundo? Isso tem a ver com a minha essência, tem a ver com aquilo que eu trago em mim, né? Que é o que o Jung, né, falava, né, do self, do si mesmo, né, que é a gente procurar esse si mesmo, né, procurar aquilo que é verdadeiro em mim, aquilo que eu trago comigo, aquilo que não morre, né, aquilo que faz parte, que permeia todo o universo, né, faz parte desse todo. A personalidade é uma criação, ela faz parte, né, e ela é importante também, né. Tanto é que, assim, na psicologia, a gente
estuda muito, né, a personalidade. São poucos os cursos de psicologia que falam alguma coisa sobre espiritualidade. No meu curso, pelo menos, eu fiz uma cadeira que falava sobre espiritualidade, que era uma disciplina optativa. Então, mas a gente sabe, né, nós somos seres físico, psíquico, emocionais, né, e também espirituais, né? Então, assim, a gente estudar, né, dar uma voz aí e olhar para nossa espiritualidade também, né? O enneagrama, só o enneagrama psicológico, ele já é muita coisa, porque ele te permite detectar seu tipo, que ele vai dizer aonde você está fixado, qual é o mecanismo que você está fixado, que você repete, né? E repete muitas vezes. Então você está fixado nesse olhar. Apesar do enneagrama ele trabalhar com a espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Então, isso é muito bom, né, a gente separar. Ele não tem um viés de religiosidade, ele tem um viés da espiritualidade. Ah, que bom que você entrou. Conseguiu fazer o teste? Hein, Chiliane? Você sabe, qual é o seu tipo? Você fez um teste ou você já fez algum curso? Conta aí pra nós. Eu deixei lá o questionário, né? Quem ainda não souber do tipo, não tiver nem ideia, é bom fazer. O questionário, né? Os testes que tem na internet, eles não são definitivos, mas ele te dá uma visão, né? Te dá, assim, uma orientação do que você... e quais são os tipos, né? Ele te dá lá umas orientações, algumas possibilidades, né? Daí o que a gente tem que fazer é se auto-observar, né? E ver quais são as nossas motivações, fazer um autoestudo mesmo. A formação que eu fiz, Bruninha, assim, eu fiz, foram 3 módulos de 9 dias em sistema interno, né? E daí eu fiz umas outras formações menores. Pois é, se aproximar da essência, né? A gente se aproxima da essência através do trabalho com a personalidade. Então, quando a gente começa a flexibilizar a nossa personalidade, sair daquilo que a gente tá, né? Sempre dando a mesma resposta, e a gente consegue visitar outras, né? Outras casas, que não sei se você fez o curso, né? A primeira a gente trabalha com as asas, depois trabalha com as flechas, né? E a gente vai ampliando o nosso olhar, ampliando a nossa consciência. E os 3 triângulos, né, da essência que a gente usa naquele primeiro gráfico, né? Um deles é a nossa essência, o outro é a personalidade e o outro é a consciência. Não dá tempo, né, da gente falar sobre isso aqui, mas é a partir da consciência, né, é que eu posso olhar, porque tanto a personalidade como a essência são úteis, e tem momentos que eu vou precisar estar na personalidade, mas tem momentos que eu vou poder ficar na minha essência. Então,
quando eu me coloco, né, na minha consciência, eu posso questionar. Eu preciso mesmo estar na personalidade desse momento? Ou eu posso baixar a guarda, eu posso descansar e eu posso ficar na essência? Então é isso, sabe? É através do autoconhecimento, através do trabalho, principalmente da flexibilização, né, da personalidade, e que a gente vai conseguindo, né, fazer essa dança, né, entre a essência e a personalidade. Ora eu preciso estar na personalidade, eu preciso ser firme, eu preciso, né, resolver coisas do dia a dia, eu preciso estar na personalidade, mas outras vezes eu posso estar na essência.